Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quinta-feira, dia 16 de julho. Que bom estar contigo e a partir de agora levar as informações, as notícias que são importantes para o seu negócio. Eu lembro que você está nos acompanhando pelas parabólicas em todo o Brasil, também pela Claro TV, no Brasil e no Paraguai, Neo TV transmitindo aqui o canal do Boi. Você acompanha as informações. Também pode nos acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube e a partir deste momento também sinal aberto em todo o Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição. Eu falo de mercado nesse programa, então vamos falar sobre mercado, mas eu começo falando sobre o mercado de carne. E olha, nós vamos mostrar agora como que a situação tem se apresentado no país. Em relação às escalas para abate de boi gordo, elas têm ficado cada vez mais reduzidas e isso tem, de certo modo, também pressionado ou formado preço no valor da arroba. Nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves qual é o entendimento dele a respeito deste momento da pecuária e ao que você acompanha agora. É surpreendente esse preço da arroba. Confesso que, na minha análise mais otimista, quem aqui acompanha sabe que não estava prevendo isso, não. Tínhamos receio que as importações da China e da Ásia seriam fortes, mas depois acalmariam um pouco, o que não aconteceu. E tínhamos receio de um mercado interno com dificuldade de recuperação em virtude aí de um processo de isolamento mais longo, o que de certa maneira vem surpreendendo pela volta devagarzinho da economia e do mercado interno. E como você não multiplica a oferta de uma maneira muito simples, nós sabemos o ciclo de produção, realmente justifica esse preço que aí está, escalas curtas, e enfim, é um bom momento aí para a pecuária, né? Tanto com a manutenção do câmbio nesse estágio, os frigoríficos conseguindo exportar bastante, e o pecuarista também recebendo uma renda adequada para investir na sua competitividade. Um bom momento. Tá aí o bom momento para a pecuária de corte do Brasil, o valor da arroba subindo. Fala agora de pecuária, mas falo do mercado da Argentina, porque a China tem suspendido plantas em todo o mundo. Aqui no Brasil já aconteceu, falo do Brasil daqui a pouco, mas na Argentina novas plantas foram suspensas. A Argentina tem uma relação com a China que é de extrema dependência em relação aos embarques neste momento. Por quê? A China, primeiramente, habilitou quase todas as plantas frigoríficas da Argentina e hoje 76% das exportações do país vizinho vão para os chineses. Vou mostrar agora o que acontece com a Argentina em relação às plantas habilitadas, as que foram suspensas. Nós temos por lá 88 plantas frigoríficas habilitadas, 6 foram suspensas, ou seja, a China mesmo, o governo chinês, ele suspendeu. De janeiro a maio, a Argentina ela embarcou 328.174 toneladas de carne bovina. 76% vão para a China. Essa destinação que é aquela que eu falo do comprometimento, a relação de dependência que há em relação dos argentinos para os chineses. Então, temos aí 6 plantas que foram suspensas pela China lá na Argentina. Mas tem mais. O que acontece? A Argentina, por livre e espontânea vontade, suspendeu outras 7 plantas frigoríficas. É isso mesmo. Então, lá na Argentina tem as 6 plantas que tinham sido suspensas pelos chineses e agora mais 7 plantas que foram suspensas pelo próprio Ministério da Agricultura do país, totalizando 13 frigoríficos no país vizinho. Aqui no Brasil também teve suspensões. 2 plantas frigoríficas aqui no Brasil foram suspensas para exportação de carne bovina para os chineses. E são os números atualizados minutos antes dessa edição do Agricultura BR ir ao ar.
O assunto por aqui agora é soja. Eu começo falando sobre o cenário internacional, principalmente em relação aos Estados Unidos. E nós tivemos o NOPA, que é aquela associação que reúne os esmagadores, processadores de soja dos Estados Unidos, divulgando na tarde desta última quarta-feira os números atualizados do processamento de soja no mês de junho norte-americano. E foi o melhor junho da história, de acordo com o NOPA. É o que eu mostro agora em relação aos Estados Unidos. É um aquecimento em relação ao consumo interno de soja norte-americano, mostrando aqui no comparativo o que aconteceu nos períodos. Veja só que junho de 2019 houve o processamento de 4 milhões e 50 mil toneladas de soja. Em maio deste ano, 4 milhões e 620 mil toneladas. O último mês, de junho, apresenta uma queda aí de 1,4% frente àquilo que acontecia em maio. Entretanto, esses pouco mais de 4 milhões e 500 mil toneladas representam o melhor volume de esmagamento de soja para um mês de junho de toda a história, superando inclusive junho de 2018, que até então foi o melhor esmagamento para este período sazonal nos Estados Unidos. Tradicionalmente, todas as quintas-feiras, o Departamento de Agricultura norte-americano divulga o seu relatório de vendas e exportações. E aconteceu nesta quinta-feira em relação à soja, somando as vendas da campanha 19-20 com a campanha 2020-2021, ficou dentro daquilo que os analistas de mercado lá nos Estados Unidos aguardavam, e isso vai impactando os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Mostro primeiramente o que acontece com a safra 2019-2020, ainda registrando vendas, mas aqui é um fator importante ressaltar que parte dessas vendas aqui, elas vão ter que ser canceladas e contratadas na safra 2021. Olha só, na semana encerrada em 9 de julho, foram 313 mil toneladas comercializadas pelos norte-americanos, já com os descontos de alguns cancelamentos. O total de safra chega a 46 milhões e 300 mil toneladas comercializadas, não necessariamente entregues. Esse número provavelmente não será alcançado. A meta de exportação na safra 19-20 dos Estados Unidos, todo mundo sabe, é bastante modesta por conta dos problemas com a China, 44 milhões 910 mil toneladas. Eu falei da safra 2019-2020, ainda com algum volume de vendas, 313 mil toneladas. Mas vendeu mesmo foi na safra 2021, e aí com uma participação mais efetiva da China. A China comprou 389 mil toneladas para entrega na safra atual norte-americana. Veja agora como é que vieram os números apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Teve um total de 767.614 toneladas vendidas. Quase a metade foi para a China. Na safra, agora recém-iniciada, foram 8 milhões e 80 mil toneladas no acumulado. A meta dos Estados Unidos, do Departamento de Agricultura, é mais ampla para essa safra, vai para 55 milhões 790 mil toneladas. Esses são os números apresentados no dia de hoje para a soja pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Lembrando que o Adido Agrícola dos Estados Unidos, do Departamento de Agricultura, disse nessa última quarta-feira, eu trazia as informações aqui no Agricultura BR, uma expectativa de mais de 80 milhões de toneladas, 84 milhões de toneladas a serem exportadas pelo Brasil na próxima safra. Vamos ver então como é que esses números eles influenciaram os negócios ou influenciam os negócios com soja na Bolsa de Chicago, e vem bem. Olha só como é que vem a situação, soja de novo vai se aproximando do piso de 9 dólares. Agosto vem com 8 dólares 95 centes mais 2 por bushel, sobe 1% neste momento. Setembro, 8 dólares 91 centes o bushel, sobe 10 pontos, daí 1,03 mais ou menos, 1,03% de alta neste momento
aumento para a posição de setembro. Novembro, 8 dólares 92 centes mais 4, sobe mais de 1% também. E janeiro, 8 dólares 96 centes mais 2 por bushel, subindo 1%. São os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Eu ressalto aqui um evento que eu participava online hoje bem cedo, participei de parte dele, da Stonex. E a Stonex, ou antiga FC Stone, dizia a respeito dessas estimativas em relação a soja, milho, algodão, açúcar e também outras commodities, como petróleo, por exemplo. Mas em relação à soja, a Stonex aponta para uma certa melhoria em relação aos negócios com soja em Chicago, entretanto, longe ainda de se pensar em 10 dólares por bushel negociado na Bolsa norte-americana. Vamos ver como é que vem o dólar comercial, é determinante para as exportações brasileiras e formação de preço no mercado físico. R$ 5,35 mais 7 para a moeda norte-americana. Neste momento, queda de quase 0,5%, 0,49% de recuo neste momento com o dólar comercial no Brasil. E é sobre este assunto que eu converso com Walter Pulga Júnior, que participa do programa conosco. Pulga, hoje nós tínhamos um cenário talvez um pouco mais cômodo em relação ao mercado financeiro, apesar de alguns números atualizados em torno de Covid, não só no Brasil, mas também no resto do mundo, hoje não serem tão interessantes assim. Nós temos visto quase que diariamente números melhores, mas nesta quinta-feira a situação não era essa e claro que isso influenciou o mercado financeiro e as bolsas pelo mundo. Como é que vem o cenário? Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Há um temor de novo envolvendo a Covid-19, essa pandemia, porque há uma retomada de casos de diferentes países do mundo. Fora isso, alguns dados vieram negativos, são dados principalmente da China. O consumo de varejo lá na China, mercado de varejo, teve um recuo, quando se esperava uma alta de 0,30%, teve um recuo de 1,30% aproximadamente. Isso trouxe uma mudança na visão que os analistas de mercado têm do que ocorre lá na China, que estaria liderando uma recuperação da economia mundial, estaria retomando as suas atividades. Bom, como o varejo na China sinalizou negativo, lógico, há uma repercussão negativa em outras bolsas do mundo e mais do que isso, um movimento de realização de lucros. No esteio de, vamos dizer, notícias positivas de que estaríamos próximos de uma vacina, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, para a Covid-19, o mercado ontem reagiu em alta, Então nós tínhamos aí uma movimentação das moedas, uma movimentação nas principais bolsas do mundo, tivemos uma alta. Hoje, o mercado trabalha um pouco mais pessimista e aproveitando para realizar lucros, Quem ganhou algum dinheiro neste período no mercado financeiro já está vendendo esses papéis para realizar esse lucro, para, vamos dizer, embolsar essa vantagem que nós tivemos nos últimos dias. Bom, o dólar, você falava agora há pouco, recuava 0,49%, mas neste momento recua mais, Fabiano? Neste momento, a R$ 5,34 mais 80, o dólar já recua 0,62%. E por que o dólar cai? Na verdade, é um ajuste, Agora, essa volatilidade segue muito alta, porque o dólar já abriu em baixa hoje, já chegou a subir para 5,37, passou de 5,37, agora opera abaixo de 5,35, muita volatilidade para o dólar e uma preocupação para o Brasil, Há um déficit agora em julho de pelo menos 2 bilhões e 400 milhões de dólares que deixaram o Brasil durante o mês de julho. Para ter uma ideia, a debandada este ano de dólares saindo do Brasil já passa de 15 bilhões. Portanto, temos uma contínua saída de recursos do Brasil em dólares e isso deve, lógico, contribuir de certa maneira para uma alta no dólar que nós tivemos aqui recentemente. O que ocorre hoje é uma leve queda do dólar, a saída de recursos não deve estar tão acentuada assim, pelo menos agora. O mercado se ajusta aí perto de 5,35. Agora, o que acontece na Bolsa é que já há um movimento negativo fora do Brasil. Então, enquanto ontem nós tínhamos a nossa Bolsa em alta e bolsas lá fora em alta, hoje o mercado opera diferente. Hoje, realizando lucros, uma visão clara dos analistas é de que estejamos vivendo um momento de realização de lucros,
a nossa bolsa volta a operar abaixo de 101 mil pontos. Ontem chegou a passar de 102 mil pontos, vinha em alta forte, hoje já recua 0,87% neste momento, cai para 100.905 pontos. Se bem que já manteve aí números próximos ainda a 101.800 pontos, portanto, há alguma oscilação. Mas a bolsa hoje vem em baixa e o dólar também. E qual é a preocupação neste momento? A preocupação é como as reformas econômicas serão implementadas a partir de agora, reformas que foram anunciadas, retomadas, na verdade, em discussão pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Mercado como um todo, e quando falo mercado, eu falo os operadores de mercado, de olho nesta informação, querem acompanhar as propostas que devem, daqui para frente, voltar à discussão, né, no Congresso e com agentes do governo. Portanto, de olho na informação, muita oscilação, dólar que hoje cede pode voltar a subir e a bolsa também, embora esteja em baixa agora, pode retomar ainda hoje um movimento de alta. É esperar para conferir. Amanhã, último dia da semana, teremos aí uma visão um pouco melhor de como esta semana se comportou em todo o mercado financeiro internacional. Mas, de qualquer maneira, há sinais de recuperação em diferentes regiões do mundo. Portanto, não é tão pessimista assim, mas é bom sempre ficar de barbas de molho, né? Como se diz no interior aí, no interior do Brasil. Fabiano? Tá certo, Walter Pulga Júnior. Olha, o Pulga falava a respeito dessas questões ligadas ao mercado financeiro, né? Hoje está cede um pouco, e nós falávamos na abertura do programa a respeito de mercado de soja, e eu tinha feito um cálculo, né, mais para essa quinta e nessa sexta-feira, que soja em Chicago, apesar das quedas que teve na segunda e terça-feira, fecharia com uma pequena queda, praticamente na estabilidade. Neste momento, se soja fechasse a semana agora, fecharia já com alta de 0,2%, recuperando boa parte das perdas do começo desta semana. Falei deste assunto porque o dólar cede. Quando o dólar cede, impacta diretamente no valor de formação de soja no porto no Brasil. Mas mesmo assim, vai mantendo estabilidade. Neste momento, soja com entrega no mês de agosto, nos portos de Santos e Paranaguá, vem com o valor de R$ 116 a saca de 60 quilos, é que nos informam os amigos da Grãos Corretora, neste momento nas negociações. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre mercado de milho e também vamos ter uma entrevista para falar sobre mosca dos estábulos e também controle em áreas ou propriedades pecuárias. São os assuntos de logo mais do Agricultura BR. E pelo menos desde o ano de 2008, há relatos de constatações da presença de mosca dos estábulos em propriedades pecuárias no Mato Grosso do Sul, principalmente na região sul, em estados como Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, entre outros. E essa situação sempre foi um desafio para o pecuarista brasileiro. Pensando nisso, foi lançado no começo desse mês de julho um manual, um folder que traz coisas específicas para combater a mosca dos estábulos em fazendas de pecuária. Material inédito que foi lançado pela Volare Consultoria. E este é o assunto de agora no Agricultura BR, nesta entrevista que nós realizamos agora com a doutora Tassiane Ferreira, titular da Volare Consultoria. Tassiane, obrigado pela participação, prazer recebê-la aqui mais uma vez no Agricultura BR. E esse é um material muito interessante. A pecuária já demandava essa situação, ter um material de orientação. Como é que ele foi elaborado? O que motivou? Boa tarde. Boa tarde. O principal motivo para a elaboração desse material está relacionado à importância econômica da mosca dos estábulos para a pecuária nacional. E principalmente nos últimos 10 anos. Que apesar dessa importância, há uma escassez de publicação técnica sobre esse assunto, principalmente de uso prático para os pecuaristas. E como nós atuamos com a consultoria diretamente nas fazendas, né, com troca frequente de informações junto aos pecuaristas, nós vimos que havia muitas dúvidas a respeito do assunto. E por isso que nós produzimos esse material para que levasse esse conhecimento aos produtores. Nós estamos vendo algumas imagens do material que está publicado e também de acesso gratuito aos pecuaristas em todo o país. A produção pode colocar um endereço, mas esse material ele atinge esses produtores, Tassiane. E como que essas situações elas foram
se tornando realidade em torno de pesquisa? Você tem atuado no campo e como que vocês conseguiram obter essas informações para conseguir monitorar, para exercer controle? Que eliminação, que alguns pecuaristas falam, é algo difícil de se pensar. Isso, é uma praga oportunista, então ela não se desenvolve apenas nas propriedades pecuárias, mas se desenvolve também em outros sistemas de produção que gera resíduos orgânicos, né? Matéria orgânica vegetal em decomposição. Então, toda a pesquisa que vem sendo desenvolvida nos últimos anos e a nossa atuação prática junto às usinas sucroalcooleiras, junto aos pecuaristas, busca levar conhecimento em relação às boas práticas de manejo para eliminar esses focos de produção da praga e também auxiliar no monitoramento e da flutuação populacional dessa praga, onde dá condição de direcionar de forma mais eficiente essas práticas de manejo. Quais são os manejos equivocados ou ações que o pecuarista toma dentro da propriedade que podem contribuir para a presença da mosca? Dentro das principais dúvidas relacionadas a essas boas práticas nas propriedades, está relacionado principalmente à higienização, à limpeza das instalações pecuárias, como currais, coxos, todo local que tem restos de alimento misturado com fezes e urina serve como local de reprodução dessa praga dentro das propriedades. Então, é importante que faça a remoção desses resíduos e a destinação correta desse material, para não mudar esse problema de local. Além disso, é muito importante também que o pecuarista faça o armazenamento correto da silagem, que uma vez exposto também no ambiente, ele atua como um foco de reprodução. E nesse material nós também disponibilizamos opções de armadilhas que possam ser utilizadas para diminuir a infestação da mosca dos estábulos nos animais. Essas armadilhas estão presentes no folder? Está presente no folder, orientando não só o modelo, mas também a forma de instalação. E elas têm mostrado bastante eficiente no controle dessa praga dentro dessas propriedades. Você citou a silagem que é feita pelos pecuaristas e a mosca dos estábulos ela também tem um período no qual ela é mais presente nessas propriedades. Está relacionado a esse período que se enfrenta a seca, que teve aquela preparação para ter alimentos para os animais? Tem relação com isso e envolve também outros fatores do que acontece no entorno dessas propriedades. Então, desde que haja umidade nessa matéria orgânica vegetal em decomposição, haverá oportunidade de reprodução dessa praga. Por isso que é importante que seja feita essas boas práticas, não só nas propriedades pecuárias, mas também em outros setores que geram esse tipo de resíduo. Tassiane, a Volare Consultoria ela já atua com isso há bastante tempo. Em relação ao que vem ocorrendo com mosca dos estábulos presente nas propriedades rurais brasileiras, o que aconteceu nos últimos anos? Bom, tem tido uma evolução dentro da condição não só do pecuarista, mas desses outros setores envolvidos, em relação a uma mudança de conceito. O quanto é importante entender que essas boas práticas, elas fazem parte do dia a dia para que haja convivência com essa praga. Então, há uma mudança de conceito, há um avanço de disponibilidade dessas informações junto a esses setores e que a cada ano que passa, a gente vem buscando novos recursos, novas tecnologias para dar acesso a essas pessoas que, de alguma forma, sofrem algum dano com essa praga. As áreas mais afetadas são essas mesmo? Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Minas? Isso, e Goiás também. Então, esses são os principais estados que têm frequentes registros de surtos decorrente do ataque da mosca dos estábulos. E a gente tem atuado em todos esses estados aí, com importantes resultados para auxiliar na redução do impacto econômico dessa praga. Bom, você falou de Goiás e tem participação de telespectador, o Júlio Andrade, de Goiás. Ele está questionando a respeito das áreas de confinamento. Se por ser confinamento, ela tem uma tendência a ter uma participação ou uma presença maior próxima a essas áreas. Os sistemas de produção, como confinamento ou produção leiteira, eles têm uma tendência a gerar uma quantidade maior de resíduo propício à reprodução dessa praga. No caso dos confinamentos, normalmente eles colocam um volumoso como fonte de alimentação. Quando tem próximo aos coxos essa mistura, por exemplo, de silagem com fezes e urina, esse ambiente torna bastante favorável para a produção da mosca dos estábulos dentro da propriedade. Então, por isso que é importante que haja a remoção semanal desse material e uma destinação correta para que não haja formação de outros focos importantes dentro da propriedade.
pecuarista, de certo modo, ele também já está se preparando para essas situações que acontecem anualmente, sazonalmente? Sim, muitos deles relatam que antes não tinha muito esse problema, né? A mosca dos estábulos, ela realmente passou a ter maior relevância nos últimos 10 anos. Só que há uma necessidade de adequação desse pecuarista para incluir essas boas práticas que antes talvez eles não viam como algo tão importante, mas que há necessidade dessa parceria para que haja uma convivência de fato em relação a essa infestação nos animais. Bom, esse material que a Volare Consultoria, junto com a Embrapa, também traz um apoio em relação à sua publicação, ele traz essas boas práticas para fazendas pecuárias e ele é um primeiro passo. Tem um outro material também que está sendo produzido, Tassiane? Isso, como eu disse no início da entrevista, além das propriedades pecuárias, envolve outros setores de produção de resíduos, dentre eles as usinas sucroalcooleiras. Então, nós também estamos elaborando e em breve vamos disponibilizar esse folder de boas práticas para as usinas sucroalcooleiras, para que haja também a prevenção e o controle nas áreas da usina. E esse trabalho conjunto, principalmente nessas propriedades próximas às usinas, elas têm que acontecer de forma simultânea. Então, para controlar a mosca dos estábulos, é necessário implementar um conjunto de ações para que realmente haja um nível de convivência. Então, é o ambiente, o universo das propriedades, das agroindústrias que estejam presentes no local? Exatamente. Qualquer condição que venha a fornecer essa matéria orgânica vegetal em decomposição, mesmo sendo dentro da propriedade, envolvendo usina ou outros setores de produção, como granjas, vai disponibilizar algum tipo de recurso que essa praga poderá utilizar como um local de reprodução e assim aumentar a população a ponto de poder ocasionar algum tipo de dano aos animais. Tá certo, Tassiane, para acessar, então, a gente colocou o endereço lá para o pecuarista conseguir ter acesso ao material que foi publicado, onde mais pode se encontrar informações a respeito da mosca do estábulo e do seu controle, principalmente. Como se trata de um material produzido em parceria, então ele está disponível tanto no site da Volare Consultoria, quanto também no site da Embrapa. E tanto no site da Volare quanto da Embrapa tem outras informações aí para agregar o conhecimento prático em relação a essa praga. Tá certo. Tassiane, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Obrigada. Bom, conversei com Tassiane Ferreira sobre controle de mosca dos estábulos em propriedades pecuárias. Olha, daqui a pouco nós vamos falar a respeito do que vem acontecendo com o preço do milho. O milho vem com preço estável em Goiás e cedeu no Rio Grande do Sul. São as informações de logo mais no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. E olha, nesta última quarta-feira, nós realizamos aqui, o Canal do Boi realizou uma live pelo YouTube, pelo Instagram, para falar sobre perspectivas para a pecuária. Eu participei dessa live com Alcides Torres, titular da Scott Consultoria, que comentou diversos assuntos durante essa hora, que você pode acessar através do YouTube, que se você não pegou ao vivo, você pode vê-la gravada. Você também pode ter essas informações. Mas ele comentou vários temas ligados a mercado e principalmente negociações com a China. É o que mostramos agora. Um grande estímulo à exportação também é o câmbio, né? Que até agora a gente não chegou nesse ponto. Com o dólar nesse nível, isso é um estímulo à exportação e a gente precisa aproveitar esse momento também, né? Porque mercado é competência, oportunidade e sorte, tá? Esse trinômio. Então, nós precisamos aproveitar esse momento. Se o dólar é ruim para os produtos que a gente importa, mas ele é muito bom para os produtos que a gente exporta. Nós precisamos aproveitar isso. E aí você tem no Brasil duas vertentes. Os frigoríficos que exportam para a China e os frigoríficos que atendem o mercado interno. Tá? Esses frigoríficos que atendem o mercado interno, eles estão numa situação bastante... estão numa sinuca de bico, porque o pecuarista, naturalmente, quer vender o seu produto pela melhor cotação e esse cara tem que vender a carne no mercado interno que está em depressão. Então, quer dizer, o cara está entre a cruz e o caldeirão. Então, nós temos aí dois cenários na pecuária de corte, um que é um paraíso e o outro que o cara ali está beirando as portas do inferno, né? Então, tem isso. E os chineses, não só os chineses, viu? Mas qualquer importador, a hora que ele percebe que em função do câmbio o exportador está ganhando muito, ele entra pesadamente negociando, ainda mais sabendo que ele é um cara importante nesse momento. Tá? Então, sim, essas negociações elas vêm ocorrendo desde lá em dezembro, quando a
cotação da arroba exportada ultrapassou os $5.000 por tonelada, tá? Então, essas reduções aí de 800, 700, $1.000 por tonelada acontecem, né? Mas isso são negociações de ordem privada entre comprador e exportador, não chega a ser um número público, mas uma boa orientação é a gente seguir aí os preços registrados na Secretaria de Comércio Exterior, tá? E o valor do milho, da saca de 60 quilos, recuou um pouco no estado do Rio Grande do Sul. Esse é o primeiro destaque que eu trago agora em relação ao milho. Você acompanha comigo o que acontece, veja só o que nós temos aqui em relação ao saca de 60 quilos. Pode vir aqui um pouco para o estúdio, eu vou falando a respeito do que aconteceu nas últimas datas. No dia 16 de junho, R$ 45,50 a saca de 60 quilos. No dia 22, R$ 47,50. No dia 30 do mês passado, R$ 49,00 a saca. No dia 7 de julho, atingiu o maior valor, topo, R$ 50,00 a saca lá em Passo Fundo. Aliás, um grande abraço, sempre foi muito bem recebido em Passo Fundo. Sempre que vou na feira, não me toque, fico em Passo Fundo e o pessoal adora Canal do Boi, eu adoro Passo Fundo. Mas voltando aqui, ó, 10 de julho, R$ 49,00 a saca, e agora esse dia 15, R$ 45,50 a saca, 60 quilos, ali não apareceu, a fonte é a Bolsa Brasileira de Mercadorias com as cotações. Você viu que caiu então, né? Sai ali de um patamar de 47 para 45,50 nos últimos 30 dias. Vamos olhar agora os valores para Goiás, porque Goiás tem estabilidade de preços. Nós temos aqui valores para o dia 16 de junho a R$ 38,50, dia 22, R$ 39,50, no dia 30, R$ 39,00 a saca. Quando entra em julho, os valores começam a subir. No dia 7 de julho, R$ 41,00 a saca, repetiu esse valor no dia 10, chegou a R$ 41,50 nesse dia 15. Portanto, em julho, os últimos dias, nós temos aqui uma estabilidade em relação aos valores para a saca de 60 quilos em Cristalina, em Goiás. Em relação ao mês, aí não, o valor de saca de milho, inclusive em Goiás, sobe, é o que a Agricultura BR destaca para você. Então vamos falar de café, é o destaque do Agricultura BR de agora. Você acompanha comigo como é que vem a colheita do café na maior cooperativa do mundo, a Cochupé. Você agora confere os dados comigo na tela de como que vem o andamento de colheita para o café até a data do dia 10 de julho. Até 10 de julho de 2018, fazendo um comparativo aqui, 46,3%. Em 2019, 66,4%. Agora, em 2020, 43,9%. Você vê ali uma diferença muito grande entre ano passado e agora, mas isso é extremamente normal quando se fala de café arábica por conta da bienalidade, tanto positiva quanto negativa. 2018 e 2020, a área maior, portanto, você tem ali uma situação que demora mais para se atingir seus números em relação à colheita. Vamos ver agora nas áreas de atuação, São Paulo, sul de Minas, Cerrado Mineiro, como é que vem a situação de colheita para a Cochupé. Você vê aqui o sul de Minas, 53,9% concluído. Em São Paulo, 51,1% para a colheita do café. E temos aqui o Cerrado de Minas, que é a maior área, 26,4%. Assim vem os números de colheita até o dia 10 de julho para a Cochupé, destaque no Agricultura BR, que segue falando de café. Vamos saber agora como é que vem os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Pode colocar na tela. Nós temos aqui a posição de setembro a 98 centes mais 10 a libra peso. Dezembro, $1 mais 70. Março, $1, 2 centes mais 75. Vem alta, hoje vai subindo ali bem. É o que eu comentava aqui com o Diego e o Luiz dentro do estúdio. Maio, $1, 3 centes mais 85 a libra peso. Vamos ver se esses números melhores, eles refletem no mercado físico. Acompanhem cotações aqui no Agricultura.
Vamos saber agora do café robusta, a Bolsa de Londres, agora na Agricultura BR, você tem aqui alta para café robusta, é a referência para o Conilon no Brasil, alta de 1,3% na posição de setembro, $1.242 a tonelada. Novembro, $1.257, alta de 1,37%. Janeiro, $1.269 a tonelada, com alta de 1,27%. E março, $1.279, alta de 1,10%. São os negócios que eu destaco agora com café robusta na Bolsa de Londres. E a estiagem não impediu que produtores do Médio Norte do estado do Mato Grosso investissem na terceira safra de feijão. É o que nós vamos acompanhar na reportagem de Valdir Pacheco. Mato Grosso é conhecido como maior produtor nacional de grãos e tem um calendário de plantio de safras bem definido. Após a colheita da safra principal, que é a soja, que se encerrou em janeiro, fevereiro, veio o plantio da segunda safra com as culturas de milho, algodão e feijão, que estão encerrando suas colheitas por esses dias. Mesmo nesse período de estiagem, o pivô de irrigação evita que o produtor fique dependendo apenas das condições climáticas para produzir. Muitos estão investindo em cultivos de feijão terceira safra irrigada, onde o plantio começa no início de maio e dentro de 20 e 30 dias produtores vão dar início à colheita em várias regiões do estado. Quem vai nos falar melhor sobre a terceira safra de feijão irrigado é o nosso convidado de hoje, que é consultor e agrônomo, Edson Pina. Olá, Edson, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite em participar aqui do Canal do Boi. Edson, como está o desenvolvimento da terceira safra de feijões nesta temporada 2019-2020? O ano está correndo muito bem, está um clima ameno, o plantio ocorreu dentro da época prevista, época ideal de plantio. As pragas esse ano, elas estão mais tranquilas, assim, digamos, principalmente a mosca branca, que é um problema grave aqui para a nossa região. Esse ano a gente tem a presença da praga, porém a contaminação dela está muito baixa, então a gente não está tendo grandes problemas com virose na cultura do feijão, que é o que mais assola a cultura do feijão, é essa praga, ela causa grandes prejuízos. Então, nesse ponto aí a gente está bem tranquilo. Fizemos os manejos desde o início, a cultura já está chegando no finalmente, as primeiras plantadas, temos lavouras mais novas também, aí com 15, 20 dias que foram plantadas aí há uns 20 dias atrás, mas está vindo tranquilo, sem grandes problemas com essa praga. Então esse é um ponto positivo para nós. O plantio ocorreu dentro da janela boa, ideal, que a gente considera aí de 1º de maio até dia 20 de junho, seria esses 50 dias o período ideal. Então a gente conseguiu colocar o feijão dentro da janela ideal para o ano. E as lavouras estão bem desenvolvidas, estão vindo sadias, e a gente espera ter uma boa safra de feijão esse ano, aqui no estado do Mato Grosso, do Médio Norte. Aqui. Edson, você presta consultoria para diversas fazendas aqui no Médio Norte, chegando a mais de 20 mil hectares, entre safrinha e terceira safra de feijão irrigado. Quais são as variedades mais cultivadas na região? Bom, nós temos, esse ano está bem mesclado o plantio do feijão. A gente tem diversos tipos de feijões plantados. Temos bastante feijão preto, o feijão carioca é o que predomina, diria que 75% é feijão carioca, 75% dos pivôs é feijão carioca, mas esse ano se destaca o feijão preto, com uma área um pouco maior. Surgiram contratos de feijão preto esse ano, então isso foi muito bom para o produtor, garantir preço, né? Tem alguns pivôs aí com feijão rajado também, com contrato,
Tem feijões calpis plantado, feijão azuki, o mungo, e também tem Nova Era, Tumucumá, que é alguma coisa e também plantado desses feijões. Então está bem diversificado, mas o que predomina, assim, o carro-chefe ainda continua sendo o carioca. Dentro dessas variedades de carioca, as mais plantadas é o Dama, que foi a principal variedade plantada. Tem o Madrepérola, tem a variedade Branquinho, e temos o ANFC 9, o Marré. Do grupo carioca seriam essas 5 variedades. O Marré é precoce e os outros é ciclo de 90 dias. Das variedades de feijão preto, a gente plantou o BRS 403, que é um material da Embrapa, o IPR Urutau, que é o feijão preto do Iapar, que foi lançado ano passado, e o IPR Tuiuiu também, que é do Iapar, que é o que a gente estava plantando. Esse ano a gente colocou mais 2 variedades de feijão preto no portfólio aí dos nossos clientes. Ok, Edson Pina, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Acabei de conversar com o agrônomo Edson Pina, consultor de feijão segunda safra e feijão irrigado de terceira safra. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. O potássio na produção agropecuária brasileira e como acessar de uma maneira para ter acesso a esse nutriente de uma maneira mais simples na adubação. Este é o assunto desta entrevista que você acompanha com a jornalista Sara Kirchhoff. Cristiano Veloso, CEO da Verde, está comigo online, falando de Belo Horizonte, e a gente vai conversar então sobre o mercado de potássio. Cristiano, como que está esse mercado hoje? Qual que é o tamanho desse mercado aqui no Brasil e também no mundo? Seja bem-vindo ao Canal do Boi. Oi, Sara, muito obrigado por estar me recebendo aí no seu programa. Sara, o potássio é o nutriente de planta mais consumido no Brasil. O Brasil é o maior importador mundial de potássio e o segundo maior consumidor mundial desse nutriente. Como é que estão as importações? Qual que é o volume desse mercado? O Brasil importa 98% de todo o potássio que é consumido no país. O potássio é o 10º produto da pauta de importações brasileira. Representa cerca de 2% de tudo que o Brasil importa. Agora, o grande problema dessa dependência que nossos agricultores têm pelo potássio importado é o fato que da oferta desse fertilizante no mercado mundial está concentrado em apenas 2 países. A Rússia e o Canadá controlam cerca de 80% de toda a oferta global de potássio. E você viu bem, né, Sara, o que aconteceu com as cadeias de suprimento globais com a crise. Uhum. Então é muito preocupante para os agricultores brasileiros que a gente dependa tanto, né, do suprimento importado desse nutriente. Seria trágico o que aconteceria com a economia brasileira, o que aconteceria com os agricultores, se efetivamente tivesse qualquer problema na oferta desse nutriente por esses 2 países. Sim. Cristiano, e você consegue vislumbrar um futuro diferente em relação a esse mercado no Brasil? Se sim, de que forma? Com certeza. Eu consigo vislumbrar um futuro muito diferente por 2 aspectos. Primeiro, pela questão de sustentabilidade ambiental e segundo, pela questão de segurança de oferta, ou o que em inglês chamam de security of supply. Sob o ponto de vista de sustentabilidade, você tem que levar em conta que esse fertilizante que é exportado da Rússia e do Canadá para o Brasil,
é um fertilizante que é extremamente maléfico para os micro-organismos benéficos do solo. Então, para você ter uma ideia, Sara, apenas 1 quilo desse fertilizante, que se chama cloreto de potássio, aplicado no solo, representa 8 litros de água sanitária em relação ao poder desse cloreto de potássio matar os micro-organismos benéficos do solo, criando esses problemas todos de sustentabilidade. O segundo aspecto, que é a segurança de oferta, né? A Verde, ela investe, tem uma mina de potássio no Brasil que está em plena expansão, que tem condições de tornar o nosso Brasil independente. Nós vamos permitir que os agricultores retomem o controle ao parar de depender da Rússia e do Canadá. Você consegue imaginar um prazo para que isso aconteça? O prazo, a nossa meta é que isso aconteça nos próximos 15 anos. 15 anos para a gente virar autossuficiente. 15 anos que o Brasil se torne autossuficiente em potássio. Tá certo. Eu ia te perguntar, mas você já respondeu praticamente, né? Que vocês trabalham muito sobre um novo conceito, né? Uma mudança de conceito na fertilização de solo e também falam em aumentar o valor nutricional dos alimentos. Tudo isso está dentro disso que a gente falou, né? Exatamente, Sara, exatamente. E os agricultores, né? Nós todos somos aliados nisso aí. E estamos cumprindo essa missão aí de ao melhorar o valor nutritivo dos alimentos, que a gente consiga também melhorar a saúde de toda a população. Porque é um ponto importante, Sara, que tem que ser dito. Hoje, o agricultor ele é remunerado apenas pela aparência e pelo peso do alimento. Para ter uma aparência bonita no alimento, você vai usar defensivo, pesticida, agrotóxico. Para você ter peso, você vai usar tão somente o NPK químico, a sua fonte química de nitrogênio, fósforo e potássio. E você não vai aplicar todos aqueles outros minerais, todos aqueles outros elementos traços que, embora não sejam importantes para aumentar a produtividade do agricultor, são essenciais para se cultivar alimentos muito mais nutritivos. E essa é outra vantagem do K-Forte, que é esse fertilizante potássico da Verde. O K-Forte, além de suprir potássio, ele também permite que o agricultor remineralize esse solo com todos esses outros elementos traços e a partir daí se cultive, se produzam alimentos mais nutritivos, que se melhore a saúde da população, sem que a população nem precise de ficar sabendo, entendendo por que a partir desse momento os alimentos começaram a ficar mais saudáveis, o que era o cenário anteriormente. Então, quando você pensa os solos agrícolas, antes, né, de que você iniciou a agricultura comercial e posteriormente você teve anos e anos de agricultura sucessiva, esses solos eram ricos em elementos traços. O problema foi que ao longo dos anos, esses elementos traços foram sendo exauridos do solo, foram sendo absorvidos pelos alimentos ao longo de vários anos e hoje em dia os alimentos, infelizmente, não têm mais esse valor nutritivo. Esse foi um tema muito interessante, debatido no nosso encontro com os gigantes, e o professor Roberto, professor titular da Universidade Federal de Lavras, ele chamou isso aí de fome oculta, né? Uma tese que vem lá do inglês, chamada Hidden Hunger. Então, embora você se sinta saciado ao se alimentar, a rigor você tem essa fome oculta, que é essa fome por todos os elementos traços que são tão importantes para a sua saúde. Cristiano, para encerrar, então, você falou aí do Encontro de Gigantes, né, que é um evento online que vem sendo organizado pela Verde, né, uma mineradora, então, inglesa que atua no Brasil há bastante tempo. Como é que estão acontecendo esses encontros de gigantes aí para quem quiser acompanhar? 3 vezes por semana, temas técnicos de interesse para o agricultor. Quem tiver interesse está no site kforte.com.br/encontro com gigantes, ou então no site da Verde, www.verde.ag.
mas nós temos toda semana 3 especialistas em horários diferentes, abordando os mais diversos temas de interesse para os agricultores, com a profundidade e com a oportunidade de se fazer perguntas, debater o tema. Então está sendo muito rica a experiência para todos os participantes. Tá certo, Cristiano. Obrigada pela sua participação aqui conosco e até mais. Eu que agradeço. Muito obrigado, Sara. Abraços. Tchau. Outro para você. Esse foi então Cristiano Veloso, CEO da Verde, e nós ficamos por aqui. E olha, um movimento que envolve produtores rurais no Rio Grande do Sul e em todo o país estão contestando avaliações para pagamento de imposto sobre a terra, o Imposto Territorial Rural, que tem sido feito agora de uma forma da mesma que acontece com o IPTU, que as pessoas pagam nas áreas urbanas. E aí é evidente que uma coisa não tem nada a ver com a outra, é o que nós vamos acompanhar agora na reportagem. Olá, amigos do Canal do Boi. Olha, o ITR é o imposto federal, mas está agora ao encargo dos municípios fazerem as avaliações nas propriedades rurais. E é exatamente aí que está o problema. Os produtores não estão conformes e estão descontentes com este formato. Por isso a gente quer saber do presidente do Sindicato dos Produtores Rurais aqui de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, sobre este formato, este jeito de cobrança deste imposto. Presidente Daniel Jobim, por que exatamente este descontentamento? Na verdade, Veríssimo, não é um descontentamento, é uma preocupação com a maneira que está sendo tratado. Antigamente, era encargo da Receita Federal, a Receita Federal não tem perna para avaliar e nada mais justo que o município, que está perto da propriedade, que está perto, faça essa avaliação, mas a avaliação, nosso entender, está sendo feita da maneira errada. Porque o valor de terra nua tributável é um valor da propriedade sem benfeitoria, sem instalação nenhuma, sem melhoria nenhuma. Este é o critério da avaliação da área. Esse é por lei. Tanto é que se tu pegares o Estatuto da Terra, no artigo 47, está bem claro que o imposto territorial, o imposto que é cobrado é progressivo. Ou seja, quanto mais se investe, quanto mais se produz, menos se paga. E o que está havendo um mau entendimento pelas prefeituras e pelos técnicos que fazem os laudos de valor de terra nua, que estão querendo se aproximar do valor venal comercial da terra. Ao contrário do IPTU, que é um imposto predial territorial urbano, e eu acho que essa confusão que está sendo feita pelas prefeituras, as edificações da propriedade não entram no valor da terra nua. Cada propriedade, quanto mais investir, inclusive fertilidade do solo. Se nós pegarmos o mapa de solos do Rio Grande do Sul, historicamente nós temos baixa fertilidade, alta acidez do solo, né? E todo investimento que foi feito para a terra chegar a esse valor que ela é hoje, tem que ser descontado. Então o valor da terra nua, a terra está esse valor hoje comercial, venal, vamos dizer assim, porque foi investido, porque foi injetado melhorias, porque foi feito plantio direto e foi feita a fertilidade do solo e mudou os patamares e qualidade do solo, tendo uma aptidão melhor agrícola. Né? O que nos descontenta é justamente isso, que está sendo feito o inverso. Em vez de premiar quem mais produz, quem mais investe, está sendo onerado quem acontece isso. Mas vocês percebem ou sentem alguma possibilidade de flexibilização, o entendimento disso que tu estás dizendo por parte das prefeituras ou de quem avalia? As prefeituras estão usando o argumento que o Tribunal de Contas trata isso como renúncia fiscal, mas não existe renúncia fiscal. Como é um imposto extra fiscal, como se diz, não existe renúncia fiscal, porque ele é conforme for o índice de investimento. Se não, eu faço um investimento maior na minha propriedade esse ano, quando eu comprovar isso no ITR, eu posso diminuir o valor do imposto. Não é um imposto engessado. E o que está acontecendo, quando fixa um valor da terra nua da maneira que é para todo o município, né, está se deixando margem para dizer assim, quem mais investe tem que ser mais onerado. Quem menos investe vai pagar a mesma coisa, que é ao contrário do que preconiza a lei. Bom, tem alguma saída a curto prazo para isso? A indicação do Sindicato Rural e da maioria dos juristas que estão falando, e nada está acontecendo mais que se executar a lei. A maneira errada que a Prefeitura está fazendo é a avaliação, que está avaliando por um valor muito perto do venal. O que nós instruímos o associado e sugestionamos
é que procure um técnico habilitado, e existem técnicos habilitados para isso, para fazer uma avaliação patrimonial da propriedade, e a partir disso, cada propriedade ter o seu laudo bem especificado, bem técnico, avaliando o valor venal, a partir do valor venal, o valor da terra nua com evidência técnica, não com opinião de valor como está sendo feito. Mas isso onera ainda mais o produtor ou não? Provavelmente vai onerar. A realização desse laudo a mais, esse laudo extra? Sim, esse laudo extra vai onerar, mas nós estamos chegando a um nível de profissionalismo que a propriedade rural, se não for tratada como empresa e como tal vai gerar mais ônus, nós estamos fadados a pagar mais tributos e pagar a conta maior. Tá certo. Presidente Daniel Jobim, obrigado. Obrigado. De Cruz Alta, João Veríssimo para o Canal do Boi. Vamos dar uma olhada então como é que vem soja em Chicago agora, encerrando essa edição do Agricultura BR. A alta continua, mas a alta que estava acima de 1% agora vem ali próxima a 0,9% nesse momento de alta. A alta continua, mas um pouco mais branda. A posição de agosto, $8,94 o bushel, setembro, 8,88, novembro, $8,91 mais 2 o bushel e janeiro, $8,95 mais 2 são os negócios que eu tenho com soja em Chicago. O dólar comercial caía no país. Vamos saber como é que vem o dólar. Nós temos agora uma queda ainda mais forte para o dólar, 1,05%. O dólar na abertura dessa edição da Agricultura BR recuava 0,60, agora perde 1%, R$ 5,32 mais 7. Há uma situação um pouco mais cômoda em relação à economia. Os números dessa semana são positivos para a economia brasileira. Há melhoras que estão sendo vistas e isso vai explicando o comportamento de mercado. E com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Eu vou voltar logo mais às 16 horas no horário de Brasília, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais.